Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão e nós estamos aqui para mais uma aula sobre reformas neoliberais da educação. Aula de conhecimento pedagógico. O que é o neoliberalismo, professor? O que é essa coisa do neoliberalismo que nós temos aí? O que é essa coisa de educação neoliberal, neoliberalismo? Por que acontece isso? Vamos aqui, ó. Primeiro, o que é o neoliberalismo? O movimento do sistema capitalista no qual vivemos atualmente está bastante articulado no que se convencionou chamar de neoliberalismo, tá? Que é uma corrente político-econômica, não é só econômica, é político-econômica. Por quê? Porque tem relação com a política, relação no que você fala, no que você vive, que passou a ser sistematicamente implementada nos países ocidentais em resposta à crise dos anos 70. Tá? Então, a partir dos anos 70, criou-se o neoliberalismo. Nós temos que entender o seguinte, o capitalismo vive de crise. É na crise que ele se renova, que ele cria novas perspectivas, que ele dá a sua guinada. Tá? Então, nós tínhamos o liberalismo, tivemos uma crise econômica dos anos 70 e criou-se novas perspectivas para que o capitalismo conseguisse sobreviver. Isso foi chamado de novo liberalismo. Tá? Então aqui, ó. A nova versão do liberalismo, surgida no final do século XX, recuperou a ideia de que o Estado não deve intervir na vida econômica. Pronto, eu tenho aí o cerne do neoliberalismo. Eu tenho aí o que nós temos de básico no neoliberalismo. Veja, o Estado não pode intervir na questão econômica. O Estado não pode intervir na questão que a economia teria que resolver. O Estado tem que se preocupar com coisa básica. Então, para que o Estado vai ter, por exemplo, um banco estatal? Não há necessidade de se ter um banco de Estado. Por que o Estado de Mato Grosso vai ter o BEMAT? Por que o Estado de São Paulo vai ter o Banesp? Por que o Estado do Paraná vai ter o Banestado? Tá? Então, não precisa necessariamente o Banco da Amazônia. Não precisa isso. Por quê? Porque o Estado tem que se preocupar com o básico. O Estado tem que se preocupar com a questão da saúde, da educação, tá? Dos elementos administrativos. É isso. Então, o restante tem que deixar para a iniciativa privada. Era essa a ideia do neoliberalismo. Enxugar a máquina administrativa o máximo possível. Para quê? Para que essa máquina administrativa tivesse condições de gerir o Estado de forma mais adequada. Tá? Então, essa nova versão é chamada de neoliberalismo. Então, a partir da década de 80, expandiu-se pelo mundo ocidental o neoliberalismo. Quando chegou no Brasil? Chegou no Brasil na década de 90. Lembra do Collor de Mello? Na época do Collor de Mello, nós tínhamos uma indústria automobilística que trabalhava com carros muito ultrapassados. Então, vamos lembrar, nós tínhamos o Gol GT, o Escort XR3, que eram os carros top, né? Tínhamos Corcel 2, Belina 2, né? E tínhamos o Fusca, tínhamos a Brasília. Então, eram carros que o Fiat 147, quem é que lembra disso aí? Fiat 147, relíquia hoje, né? Então, nós tínhamos esses carros, enquanto lá fora você tinha carros muito melhores. Então, o que o Collor de Mello fez? Ele abriu a economia para a iniciativa estrangeira. Foi a partir do Collor que nós podemos ter carro importado. Né? Porque antigamente, para você importar um carro, era uma burocracia danada. Não era fácil, era terrível. O cara tinha que gastar muita grana, dobrava o valor do veículo. Para quem quisesse ter uma Ferrari antigamente, se a Ferrari custasse 500 mil dólares lá fora, ia custar 3 milhões aqui. Hoje, claro que é caro ainda, mas aí é mais barato do que antes da abertura. Então, quem foi responsável por essa abertura foi o senhor Collor de Mello. Tá? Foi o Collor de Mello. O Collor de Mello abriu, ele chegou com essa proposta neoliberal. Agora, a proposta neoliberal do Collor atendia o quê? Atendia uma demanda mundial. Tá? Então, o Brasil, nós não podemos esquecer que está dentro do contexto do mundo globalizado. É uma economia de mercado que depende de outras. Se o Brasil estiver fora
dessas perspectivas, ele não consegue ser competitivo, tá? Ele não consegue fazer, a nossa bolsa não é competitiva, nós não conseguimos ser competitivos. Então o que acontece? Para isso, o Fernando Henrique trouxe essas ideias neoliberais, tá? Quando ele falou pela primeira vez de privatização, era quase que uma sentença, era um palavrão falar em privatização, tá? E quem era contra? O governo do PT era contra. Logo após, quando o governo do PT assumiu o governo, o que ele percebeu? Ele percebeu que o Brasil estava, sim, numa economia de mercado, e ele percebeu que ele não tinha como fazer aquelas propostas que ele tinha colocado para virar presidente. Então, quando o Lula entra, ele assume também essa responsabilidade do Estado neoliberal. Tá? Então, há algumas privatizações, sim, no governo. Então, algumas privatizações foram muito boas. Por exemplo, a privatização da telefonia. Tá? Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso à telefonia. Isso é fruto da privatização. Antigamente, quem tinha telefone era rico. Ou pagava com o suor do trabalho, anos e anos, prestações para pagar o telefone, como foi o meu caso. Mas quando você vendia as ações. E quando você vendia as ações, você vendia caríssimo. Vendi meu telefone por 10 mil reais na época. Era muita grana. 10 mil reais. Imagina 10 mil reais, era muito dinheiro. Tá? Por quê? Porque eu não vendia a linha, eu vendia as ações telefônicas. Hoje você não compra mais ações, só compra adquirir a linha. Qualquer um pode ter telefone. Essa foi uma privatização boa no meu entendimento, uma privatização ruim, que não é que foi ruim, é que não deu muito certo, que você tirou do monopólio e colocou no outro, foi a energia. Tá? Hoje, se você tiver um telefone e estiver descontente com a Vivo, você fala, não quero mais a Vivo, vou passar para a GVT. E passa para a GVT. Se quer GVT, você passa para a NET. A NET, entendeu? Você pode escolher, tem o direito de escolher. Porque há uma competitividade. Então, agora, na energia, não. Você está descontente com a Energisa, reclama para quem? Para a Energisa. Né? E a Energisa faz o quê? Não resolve o seu problema. Não é isso? É isso que acontece. Então, a privatização é uma forma de enxugar a máquina administrativa, deixar o Estado mais livre, vender o que é estatal para a iniciativa privada, porque é ela que é responsável, segundo o neoliberalismo, pelas questões econômicas. O Estado não é necessário, não tem que ser responsável por questões econômicas. Bom, as premissas da agenda neoliberal giram em torno de princípios como a desregulamentação da economia, a mínima intervenção estatal, a privatização, a redução de impostos, o incentivo à competição e a obtenção de lucro. Sempre. Obtenção de lucro, principal elemento do capitalismo. Tá? Então, esse aqui, a mínima intervenção estatal, é o mínimo de intervenção do Estado possível, só quando não der certo. Por exemplo, a privatização aqui na cidade de Cuiabá foi a privatização da água, né? Foi uma privatização que está sendo um desastre. O que o prefeito está querendo fazer agora? Pegar de volta a empresa que ele tinha vendido, que o governo anterior tinha vendido e que não deu certo. Tá? Por quê? Porque o investimento que era para ter tido não teve, porque a qualidade que era para ter melhorado não melhorou e por aí em diante. Tá? Então, todas essas características são características do neoliberalismo. Bom, a privatização dos serviços públicos faz parte do programa neoliberal, tais como privatização das aposentadorias, hospitais e da saúde. Tá? Privatização da aposentadoria, dos hospitais e da saúde. Do ensino, dos correios, transportes públicos, estradas, parques, prisões, polícias, limpeza pública, etc. Tá? Então, vamos um exemplo aqui, da aposentadoria. Da aposentadoria, de uns anos para cá, aí vai uns 15, 20 anos para cá, começou a acontecer os processos de aposentadoria privada. O que é isso? Você faz um pacote, você paga por mês para um banco, né, para que durante o tempo que você estiver pagando, ele receba esse dinheiro e guarde para te oferecer no final das contas, lá quando você estiver aposentado, uma grana a mais para compensar a pouca aposentadoria que você vai ter, porque o governo vai arrochando a sua aposentadoria.
Tá? Então você tem, durante esse processo você paga e no final, se o banco não falir, você tem essa aposentadoria de fato. Tá? São chamadas aposentadorias privadas. E assim é plano de saúde privado, é um monte de coisa que vai acontecer e vai se proliferar para desonerar o Estado das suas obrigações e deixar. As estradas é outro exemplo muito básico de como o neoliberalismo funcionou. Tá? Então você privatiza as estradas são privatizadas e aí você paga duas vezes. Você paga o imposto e o governo pega esse imposto e vai investir em outra coisa. Por quê? Porque você paga de novo para que a empresa privada faça o serviço que era do Estado. Melhorar as estradas, recapeamento, aquele negócio todo. Tá? Vamos lá, outro. O neoliberalismo teve a sua entrada aqui no Brasil na década de 90, já falamos, no então governo Fernando Collor. Então o Fernando Collor, com o intuito de sair da dependência do terceiro mundo, investiu nas ideias neoliberais. Vejam, por que ele investiu? Todos os países do terceiro mundo agora também são países que não são mais de terceiro mundo, mas chamados de países em desenvolvimento. Tá? Por quê? Entraram na perspectiva neoliberal. E olha quais as implicações. Na perspectiva neoliberal, eu não posso ter analfabetismo. E como no Brasil nós tínhamos uma taxa muito grande de analfabetos, o que aconteceu? Esses analfabetos tiveram que ir para a escola, de uma forma ou de outra, e não podiam reprovar. Então nós criamos um mecanismo para não reprovar. Continuamos tendo analfabetos, só que eles estão dentro da escola. Então nós diminuímos a taxa de analfabetismo formal. Em compensação, aumentamos a taxa de analfabetos funcionais. Tá? Então, eu coloco na escola todas as pessoas. E essas pessoas não reprovam. Por quê? Porque o sistema não deixa elas reprovarem. Agora, esse quadro está mudando um pouquinho. Tá? Bom, o neoliberalismo, no entanto, não se reduz a pacotes econômicos, tendo grande influência na formulação de políticas públicas. Vejam, o neoliberalismo não está só na economia. Ele está também na sociedade. Como ele está na sociedade, ele faz parte da sociedade, o que eu preciso? Eu preciso de políticas públicas para que esse neoliberalismo funcione. Então o que vai acontecer? Na própria Constituição, na própria LDB, eu vou ter elementos do neoliberalismo ali colocados, porque senão não funciona. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir, essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, eu espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.